a gente vem acompanhando que o estudo do comércio exterior vem se reduzindo muito. As pessoas vêm se interessando menos pela questão do entendimento, né? Elas estão cada vez mais apertando o botão e menos sabendo por que estão apertando o botão. Então, eu acho que isso ele traz muito dessa nossa discussão aqui. Igual o Carlos comentou, hoje as pessoas elas querem respostas, em alguns casos, prontas. Teus e Tons. Bom, começando mais um episódio aqui do Teus e Tons, esse podcast que visa simplificar a forma como a gente debate aí comércio exterior, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? Somos ouvidos aí em 16 países. Os brasileiros têm nos levado aí nas suas viagens. Fico bem feliz com isso. Hoje a gente vai falar sobre OEA e a certificação, a importância, principalmente aqui em relação ao debate que nós vamos construir de empresas, o que tem acontecido nesse cenário e o que tem por acontecer ainda. Esses impactos eles vão ser discutidos agora por 3 especialistas aqui que eu trouxe para conversar. Quero começar as apresentações deles. Daniel, você pode começar aí com a sua apresentação, por gentileza? Bom, primeiro aí, tudo bem, pessoal? Daniel, da Aliança Consultoria. Nós somos uma empresa especializada no processo de habilitação, manutenção e treinamento de operador econômico autorizado. Estamos aí desde dezembro de 2014 trabalhando, já com aproximadamente 166 empresas no portfólio. E eu espero que nosso bate-papo seja bacana hoje, que a gente possa trazer bastante informação e agregar valor para todo mundo aí que tá nos acompanhando. Show de bola, Daniel. Obrigado. Carlos Araújo. Vamos dizer que tu não é conhecido, Carlos. Como é que tu se apresentaria, por gentileza, cara? Olá, obrigado, Daniel, a Líria, ao Arlon e o pessoal do Teus e Tons pelo convite. Eu sou Carlos Araújo, sou despachante aduaneiro e minha empresa presta serviços aduaneiros de consultoria e também educação, sempre na área operacional, forjado ali no ferro e do fogo da operação. Então é o que eu falo todo santo dia e tenho uma veia comunicadora que aprendi na pancada, porque eu não sou profissional de marketing, para levar conteúdo além do comércio exterior. Show de bola. O cara diz que não é comunicador e já faz todo esse jabá, né? Então é assim, né? Enfim, tá na internet desde 2011, eu acho que né? Que você tá na internet. 8. Deu para aprender uma coisinha ou outra, né? Enfim. Lirian, te apresenta aí, por gentileza, Li. Sou Lirian Goss, trabalho na Royal Cargo, agenciamento de cargas, e sou co-host do Teus e Tons. É isso aí, participando com a gente aqui. Bom, meu nome é Arlon Pereira, sou o host aqui do podcast. Bora conversar sobre OEA, toca a vinheta e bora. Aí vai tocar uma vinheta maluca. A Nicole, ela escolhe um funk ou uma frase nossa, enfim, a gente não sabe, né? Enfim. Eu vou falar uma verdade pra você. Eu prefiro ouvir minha flautinha. Eu vou tocar uma flautinha e você vai me falar se ela é mais legal do que o funk ou não. Ó. Gente, começando aqui, queria só passar um breve resumo sobre o que é o OEA, para a gente, a partir daí, começar a discussão, né? Então, o OEA é um programa de certificação na parte de comércio exterior, concedido pelas aduanas, para os importadores, exportadores e alguns outros players aí do mercado. Já teve mais players aí, depois cancelaram alguns players, eu não sei se vão voltar, não vão, como é que tá aí, depois a gente vai discutir. Enfim, envolvidos nessa cadeia logística de importação e exportação, para conferir a estas empresas um status de confiável, ou enfim, que as suas operações são mais confiáveis, né? Então é um simplificador, é uma certificação para confiabilidade e simplificar aí essa parte de comércio exterior. E aí, para isso, já que eu já comecei dizendo para que ele serve, eu quero perguntar primeiro para o Daniel aí, que é o nosso especialista nesse assunto em questão, que é para que o OEA foi criado num geral, assim? Essa história era sempre para simplificar, ou para, de repente, confiar, ou tinha alguma outra coisa por trás? Bom, vamos lá. O Programa de Operador Econômico Autorizado ele é uma ferramenta, né, da Organização Mundial das Aduanas, que ele tem o objetivo de auxiliar nesse processo da simplificação. Processo esse que nasce através do Protocolo de Kyoto e do entendimento da necessidade de simplificação aduaneira no mundo. Então, como você bem comentou,
Ele não é um programa brasileiro, né? Ele é um programa global, já existe em 97 países na modalidade de segurança, mais uns 14, 15 países na modalidade de conformidade aduaneira. E o grande objetivo dele é fazer com que as empresas possam levar informações para a aduana, muito mais focado em controles internos, não na parte contábil e fiscal, até porque esse é um ponto que muitas empresas questionam. Mas vai olhar a minha parte contábil e fiscal. Eu falo, pô, legal, mas isso daí a Receita já tem até melhor que você. Ela gerencia melhor que você. Né? Eu acho que o pensamento das pessoas nossa, eles vão olhar o meu SPED. Cara, o SPED a gente manda todo mês. Então isso daí já não é problema. Mas o que a Receita tem? A Receita, na verdade, não tem. Ela não tem o conhecimento da operacionalização das empresas, de como que a empresa está executando ali, se ela está executando de conta própria, terceira, se o terceiro que ela está contratando é confiável ou não. Então, essa informação ela é importante para que a Receita Federal possa, dentro de um contexto de gestão de risco, analisar quem expõe mais o processo e de quem expõe menos. Então, para a gente poder entender de até uma maneira mais sintetizada, se eu voluntariamente, até porque o programa ele é voluntário, se eu voluntariamente me apresento e me habilito, a Receita Federal, ela acreditando na empresa, ela pode reduzir o canal de conferência e focar os seus esforços para aquelas empresas que não se interessam em se expor. E quando a gente fala no programa de operador econômico autorizado, a gente tem um ponto que é muito importante. Desde o princípio do comércio exterior brasileiro, como o Carlos trouxe agora há pouco, as empresas elas querem a desburocratização, elas querem a simplificação. Isso foi uma demanda do empresariado brasileiro desde sempre. Uhum. Porém, a partir do momento que se tem, muitas empresas não se predispõem com medo de se expor. Então, é uma coisa meio maluca, claro. Mas sim, no mundo inteiro é um programa de simplificação. E é muito louco, porque daí, no fim das contas, é assim, tá todo mundo buscando isso, alguém dá uma ferramenta para simplificação e as pessoas têm um medo adicional de que a Receita vai saber as coisas da sua empresa. E no fim das contas é assim, se ela quiser saber, ela vai saber, por bem ou por mal, né? Ela vai acabar descobrindo de uma forma ou de outra. A ideia é tentar, de fato, colaborar, né? A gente tem várias estatísticas depois para conversar e os benefícios, né, de que essa certificação dá, então talvez a gente consiga até o fim desse podcast tirar esse medo por terra aí, né? Tomara. Enfim, tomara. O Carlos aí que é um entusiasta nessa parte de OEA também, porque a gente estava conversando sobre isso há pouco tempo. Tens alguma coisa a acrescentar, Carlos, em relação ao para que esse programa existe? O que tu viu de vantagens aí nessa tua experiência? Enfim, com quem tu já conversou? Então, tem uma palavrinha por trás disso tudo que boa parte das empresas de comércio exterior tratam de forma reativa, que é o compliance. Ou seja, quando você fala em compliance, a tradução literal está dizendo, é agir em sintonia com as regras. Você precisa estar absolutamente em contato com as regras. Poderíamos discutir no outro prisma que temos muitas regras, um regulamento aduaneiro que tem 900 artigos. A lei muda todo dia. E muda. A lei base do comércio exterior de 1966, que é um decreto-lei, que nem existe mais esse modelo, um decreto-lei de 1966. E instruções normativas só da Receita Federal são mais de 2.000 que a gente tem que atentar. O começo dessa equipe econômica, houve uma revogação de uma pancada em mais de 100 instruções normativas. Então, essa é uma discussão por um prisma, que é excessivo, que é muito. Mas é a regra, tem aí, você tem que cumprir. Então, quando você fala no OEA, é a Receita te dizendo, olha, eu tenho uma dor muito grande em fiscalizar todo mundo, tudo a todo tempo. Então, vamos ser meu parceiro, eu vou te dizer como é que funciona, você se habilita voluntariamente, e aí você vai detectar isso internamente e vai corrigir. Agora, não estou te dizendo que é para você deixar de cumprir as regras. Porque quando a gente fala no chão de fábrica, tem lá a assinatura
a fatura comercial precisa ser assinada de próprio punho. Alguns até dizem, não, tem que ser caneta azul, mas a legislação não fala disso. Mas a legislação fala que é assinado. Ok, aí vamos um pouquinho mais além. 110% dos chineses são preguiçosos para assinar, porque eles fazem isso muitas vezes. Então, o que faz? Uma chancela. Carimba. Uhum. A chancela não vale, tem que ser de próprio punho. Então, você aqui que cuida do compliance, você que cuida da operação, ou você que é o auditor, viu aquilo, primeiro que você viu tem um problema, você tem que identificar, porque tem que ter um checklist antes para encontrar aquele problema. E se você encontrou aquele problema, o que você tem que fazer? Imediatamente tomar uma ação. Mas o que a gente vê acontecer na prática, e eu estou falando porque esse é o meu terreno, é o que a gente vê todo dia, é assim, deixa para lá, isso nunca deu nada. Guarda isso aí 5 anos que ninguém vai pedir isso. Pois é, com o compliance, com o OEA, você não pode ter atitudes assim. A gente vai falar dessas atitudes aqui ao longo desse bate-papo, mas antes da etiqueta, do quadro, ou que o Daniel entende, sabe muito bem, é você pensar, eu estou disposto a esse sacrifício para o compliance, porque a gente está vendo que tem muitos resultados positivos, financeiros, inclusive. Agora, tem muito espinho pelo meio do caminho, resta saber se a gente quer apertar esses espinhos. Isso até me puxa para a segunda pergunta, eu até queria passar para a Líria a palavra, que é assim, o que pode ser certificado? Porque a gente vai falar em 2 momentos nesse ponto. O primeiro é certificação e depois é a manutenção, né? Que no fim das contas eu acho que é onde está o grande cerne do problema e da questão, então. Mas e aí, Líria, o que pode ser certificado nesse programa OEA hoje? Então, hoje Vou pode falar ser hoje certificado. porque pode mudar, né? Vamos falar assim, porque pode mudar. Já houve mudanças aí no meio do caminho. Então, eles entendem que são os intervenientes das operações do comércio exterior que podem ser certificados dentro da cadeia logística. Então, a gente fala de importador, exportador, transportador, agente de cargas, depositário de mercadoria, depositário de recinto especial de despacho aduaneiro, de exportação, operador portuário e operador aeroportuário. Acho que são esses todos que eu peguei aqui. Quase todo mundo envolvido, menos uma pecinha super importante, né? Me tiraram do negócio. Há pouco tempo me tiraram do negócio. Que tá ali apontando para si mesmo. Por exemplo, o despachante aduaneiro não certifica a OEA, né? Exato, cara. Então, eu li uma... né, eu não sou especialista em OEA, meu trabalho aqui é tirar dos especialistas as melhores respostas e possíveis, novos questionamentos. A minha ideia era perguntar assim, eu li que os despachantes já foram homologados algumas vezes, foram certificados e depois eles foram retirados. O que aconteceu aí? Deixa eu dar a minha versão, depois o Daniel dá a dele. Tem versões? A instrução normativa que implantou o OEA no Brasil previu o despachante aduaneiro lá, que é a única figura em toda essa cadeia, e aí a gente está falando do Brasil, eu não consigo saber como é lá fora, mas é a única figura em toda essa cadeia que não é pessoa jurídica, é pessoa física. E isso é uma discussão que eu carrego, é um tema para um outro Teus e Tom, que é quem é essa figura e por que ele é pessoa física. Eu não concordo com a linha teórica que discutem porque ele tem responsabilidade penal e por isso ser pessoa física. Estão fazendo uma comparação, para mim, tola, porque o advogado é assim, o contador é assim, o engenheiro é assim. No Brasil não se penaliza criminalmente a pessoa jurídica, então só a pessoa física. Mas essa pessoa física está numa organização. Então o advogado tem o seu escritório de advocacia, o contador, o engenheiro, enfim. Essa é uma discussão que não cabe aqui para a gente. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele é pessoa física. Como certificar esse despachante aduaneiro? Como ascender? Então, em 2009, teve uma instrução normativa que trouxe modernidades ao despachante aduaneiro e criou-se ali, naquele momento, o exame de qualificação técnica, que começou em 2012, 2013, mais ou menos. Certo. E esse exame de qualificação técnica, ele estava em 2 momentos. Primeiro, para colocar novos despachantes que entraram no com inscrição de ajudante a partir de fevereiro de 2009. Certo. Então, o cara que entrou em março já tinha que fazer o exame de qualificação para se tornar de ajudante para despachante. Então, essa era o primeiro exame de qualificação. O segundo exame de qualificação é o despachante que já tivesse 3 anos de atuação, de registro, melhor dizendo,
faria a mesma prova, não mais para ser despachante, mas sim para ser o operador econômico autorizado enquanto despachante. Gilberto Sartori foi o primeiro despachante no Brasil a entrar como despachante, e ele não é OEA porque ele tinha que esperar 3 anos. Beleza? Estava lindo. Inclusive, eu bati palma, porque eu disse, vamos nivelar a classe por cima. Ou seja, já que lá atrás, no governo Collor, deixaram entrar profissionais que não estavam preparados, agora a gente faz uma régua e começa a partir dali a coisa a funcionar. Só que muitos despachantes se sentiram incomodados com direitos adquiridos que, na visão deles, eles tinham toda a competência para sonhar. Aí começou a briga na justiça. 1, 2, 3... E começou a Cara, eu soube, até desculpa te interromper, mas eu soube que vários, assim, muito mais dos que passaram foram os que não passaram, cara, que fizeram a prova e não conseguiram, enfim, ou a nota mínima, não sei como é que era. 50, não, mas assim, aí vamos discutir o modelo. Era a mesma prova aplicada pela ZAF e era um padrão de auditor fiscal, era isso. Eu não discuto conhecimento. O que eu discuti é que tinha erros na questão. Por exemplo, a última prova, 2017, tinha uma conta com dízimas e não podia usar calculadora. E você tinha apenas 3 provas. Então, a velocidade, o formato estava mal aplicado, estava mal feito. E isso levou a um enxame, uma enxurrada de ações na justiça. E a Receita publicou, isso é público, publicou que estava encerrando o processo de certificação do despachante aduaneiro por conta desse excesso de ações na justiça, o que ia contra ao que o programa internacional obrigava. Então, para mim, ficou feio. Esses despachantes tinham direito? Sim, todo mundo tem direito de achar, e a justiça entendeu que funcionaria. Muito bem, eu fiz algumas entrevistas no meu podcast com algumas pessoas e eles disseram, isso não está parado dentro da Receita, eles estão avaliando. Só que é um processo que tem que ser diferente, porque eles precisam encontrar um mecanismo de colocar esse profissional, que ele não está alijado, ele não está fora, ele precisa participar, só que a Receita ainda não demonstrou qual vai ser o modelo. Imagina o quão difícil vai ser para eles, porque, em tese, esse despachante também pode ser autônomo, só fazer sem uma empresa e sem nada. Então, como ter checklist, compliance, etc., sendo autônomo? Talvez seja essas questões que eles vão ter que lidar. Mas eu concordo contigo, assim, vários dos empresários, né, na real, a maioria se escondem, eu vou falar escondem, né, mas são bloqueados ou protegidos por um CNPJ, e algumas dessas áreas não são por algum motivo que eu acho que não deveria mais ser. Eu acho que deveria já botar todo mundo para dentro de empresas, porque no fim das contas é como operam. Entende? Raras exceções é como operam. Essa é a realidade do mercado. Aí tem alguns absurdos. Eu tenho um KNAI para atividade de despachante aduaneiro. Eu tenho um KNAI para comissário de despachante aduaneiro. Para mim, eu acho que a gente podia discutir prerrogativas ao despachante com o Conselho Federal, tal qual. Empresas de despachante aduaneiro que vão prestar o serviço de atividade de despachante aduaneiro só podem ser feitas por pessoas com registro. Eu não consigo montar um escritório de contabilidade se eu não for contador. E de advocacia se eu não for de advogado. Então, isso que devia ser discutido. Mas é uma questão que a profissão ainda está sobre a égide da Receita Federal. E a coisa não está bem feita. Tem muita coisa para evoluir na área de comércio exterior, na minha opinião, porque, por exemplo, o agente de carga ele não tem um KNAI específico, nenhum entendimento da Receita de como funciona. Então, estamos evoluindo, mas ainda há poucos passos perto do que esperamos, nós principalmente que estamos querendo estar, sei lá, acho que à frente do comércio exterior e da mudança, né? Então, acho que ainda demora. Não ter um KNAI de agente de carga sabendo que temos, sei lá, 2, 3 mil agentes de carga no Brasil é um pouco estranho, assim, movimentando muita carga e participando muito do processo do PIB bonito lá que fala no Jornal Nacional, dizendo se foi superávit ou déficit todo mês, entendeu? Então, acho que tem bastante coisa para mudar. Mas, enfim, a tua fala, então, diz, Carlos, que eles tiraram pelo excesso de processos, né? Enfim, aí desclassificaram os despachantes como OEA. Para ti, Daniel, que deve ter participado desse processo também e visto tudo isso, foi a mesma coisa ou tem uma outra história aí por trás? Não, a história ela é essa mesmo. O que acontece foi que
como o Carlos bem trouxe, a Receita Federal ela errou na mão na forma de avaliar o despachante aduaneiro. Ela não entende o papel da comissária de despacho, né, como um ente, um ente no comércio exterior. Ela olha apenas o despachante como pessoa física e a avaliação, eu conheço alguns dos profissionais que foram aprovados, como o Carlos bem comentou, uma prova de alto nível, numa forma de aplicação completamente inadequada, tá? E que a Receita Federal ela assumiu o erro a partir do momento em que ela começou a ser questionada. Então, houve sim essa enxurrada de comunicação, de notificação judicial, por um entrave de não alcançar acordos de reconhecimento mútuo com outros países, ela optou por fazer a exclusão do que negociar. E o Carlos também bem apresentou, a Receita Federal de 2017 para cá, ela vem buscando, porém não encontra meios e métodos de colocar esse profissional para dentro do processo. Porque mas não é se estranho... Desculpa eu te interromper, mas eu tenho uma dúvida aqui no meio, que assim, não é estranho, até onde eu sei, né, me corrija se eu estiver errado, eu vou fazer o papel de leigo aqui, o processo de OEA, ele deveria ser feito, né, para um processo participar desse programa, então ele tem que ser feito por vários operadores também OEAs na cadeia, certo? E quando uma DI é registrada por um despachante que não é OEA, é reconhecido dessa forma e a vida segue? É assim? Porque pela prerrogativa que eu tinha lido era, se todos da cadeia são certificados dessa forma, a Receita Federal, a aduana de cada país, entende que aquela operação é um pouco mais segura ou segura o suficiente para ter alguns benefícios. É basicamente isso? Sim. Mas o que acontece hoje? O programa de OEA, ele não traz, isso é uma coisa que eu acho que precisa ser incluído de alguma maneira, ele não traz em nenhuma das suas estruturas a obrigatoriedade da cadeia logística ser OEA. Uhum. Então ele diz o seguinte, você importador ou você exportador que se torna OEA, você tem que ter a preferência pelo uso de um parceiro OEA. Ah, entendi. Mas ele não te traz uma obrigatoriedade. Então, o importador ele passa a ter o benefício a partir do momento que ele é OEA. Entendi. No meu ponto de vista, eu acho que o programa poderia evoluir a partir do momento que você passa a ter mais benefícios a partir do momento que seus parceiros se tornam OEA. Entendeu? Então, o benefício ele passa a ser gradual. Mas isso ainda não existe. E se não existe, ele não exige, e aí o importador, ele muitas vezes ele vai focar num parceiro que já é de longa data, ou que, dependendo da forma de pensar dele, no menor valor agregado, e acaba não estimulando o efetivo comprometimento da cadeia logística internacional, né? E é difícil porque, até onde eu sei, Lilian, vê comigo se faz sentido, os programas para darem certo é quando tem uma pressão de algum lado dizendo, para eu ter esse benefício eu preciso que tu também se enquadre aqui nessa certificação, assim vai empurrando todo mundo para tentar entrar nesse programa e, enfim, fluir melhor, né? E nesse caso não está acontecendo assim, pelo visto, certo? Sim, concordo com você. Você teria que ter a logística inteira, né? Todo o processo dentro de um certificado em que você possa garantir essa qualidade. Fica para mim, assim, ainda um pouco sem arestas, né? Mas vamos agradecer que já começou, pelo menos. Já começou. Um pouco melhor. E assim, dada essa certificação, a importância, então, dessa certificação, qual seria? Assim, quais são essas facilidades, enfim, os benefícios que se tem um OEA para, de fato, incentivar as empresas, né, a entrar nesse programa? Tá. Vamos dividir esse ponto em duas partes. Tá. Primeiro, os benefícios tangíveis e os intangíveis. Tá. Porque a gente precisa olhar esses dois pontos. Primeiro, a questão do benefício tangível, né? A partir do momento que você tem, por exemplo, uma possibilidade de um desembaraço sob águas, aonde a sua mercadoria, até antes da atracação ou antes da chegada
de uma aeronave, que agora recentemente foi publicado também, o chamado desembaraço sob nuvens, né? Você ter essa mercadoria já desembaraçada, onde você pode programar com um terminal a retirada num processo mais rápido, ele te traz não só a celeridade no comércio exterior, mas também a possibilidade de maior previsibilidade de carga dentro da empresa. E se a empresa se estrutura de forma organizada, ela consegue reduzir o seu estoque de segurança. E eu acho que aí nós chegamos num ponto que existe um valor agregado muito grande. Porque você fala assim, mas 2, 3 dias ok. Agora, a partir do momento que eu consigo reduzir o estoque de segurança, e a gente pode entender que uma empresa reduzindo 2, 3 dias de estoque de segurança está reduzindo muitas vezes milhões, né? E tem mais, olha só, Daniel, aí complementa o que tu fala, olha que legal, assim, tem mais outras ferramentas logísticas que você pode fazer junto ao OEA, que daí vão te trazer uma redução extremamente significativa, como, por exemplo, o próprio estoque em águas, que é uma das coisas que a gente acaba conversando aqui, que imagina que você pode botar em produção uma mercadoria, enquanto ela produz a outra, você está embarcando numa rota direta e a outra via algum porto que vai demorar 30 dias a mais para chegar, e com isso você está reduzindo aí toda a necessidade aqui, por exemplo, no destino local de estoque de mercadoria e tal, porque eles estão vindo por águas, um vai chegar daqui a 30 dias, um daqui a 60, e você vai mantendo essa previsibilidade. Junto com a OEA, que tu já sabe que vai ser liberado antes da mercadoria chegar, ou, por exemplo, na hora que chegou, que você já consegue pedir, já pode entregar direto para o cliente, dizendo para ele, olha, tá chegando tal data, daqui a 6 horas está sendo carregado, entendeu? Então, cara, usando as outras ferramentas que a logística pode te oferecer, essa é só um exemplo, você ainda consegue muito mais vantagem do que só pensando como OEA, né? Aqui, ó, a gente tem um dado aqui da OEA, da Receita, né, que diz que o tempo de liberação, para quem tem OEA, ele reduz de 31 horas para 1h15 no despacho de importação marítima. Então, tem uma 96%. Esse gráfico, ele está incorporando todos os canais de parametrização, porque existe um outro número da Receita Federal que o tempo de liberação ele é praticamente zero, porque ele é tempo sistêmico, tá? Então, ele tem um outro gráfico que ele traz isso também dentro do portal. E uma das coisas que a gente consegue entender dentro desse contexto é que se a empresa consegue ter um sistema de controle e gestão, que era o que a gente estava tratando logo no começo, ela consegue implementar várias ferramentas que juntas trazem um resultado extremamente positivo para o comércio exterior, né? Um outro fator que eu acho que é interessante também, que muitas empresas questionam, é custo com demurragem. Então, se eu tenho esse container sendo liberado e eu tenho a possibilidade de devolução mais rápida, ele também reduz o meu custo com demurragem. E é uma coisa que muitos operadores, importadores, né, reclamam. Então, são alguns pontos, né, que devem ser olhados, devem ser estudados, e não só com o objetivo de reduzir o custo, mas gerar celeridade, gerar possibilidade da empresa se tornar mais competitiva no mercado. Eu acho que a ideia da simplificação é essa, é trazer a possibilidade de competitividade. Carlos, uma pergunta, se você viu na prática alguma dessas vantagens aí, algum case que alguém passou, que tu viu assim, cara, olha a diferença do que aconteceu? A começar que a parametrização em todo canto do Brasil, ela tem hora, tem fluxo. Aqui no Espírito Santo, 3 horas, Santos, 2 horas, Rio Grande do Sul um pouco mais. Então, você tem horas parametrizadas pela unidade local, pela alfândega local. No OEA, acabou de registrar da Canal Verde e 99,99% da parametrização e 99,99% da Canal Verde. Mas vamos imaginar que cai naquele 0,01 ali, que é a discussão da classificação fiscal e tudo mais. O modelo atual de quem não é da desconfiança. A gente até brinca que a autoridade aduaneira na verdade, polícia aduaneira, porque ela está ali para dizer que algo tem errado, ela está para investigar, que ele vai até o fim
E é um modelo de polícia, ponto. No OEA, ela, após ser aprovada, ela entende que você é parceiro. E ela diz, você tem que ver os problemas e me comunicar e já dar a solução. Então, hipoteticamente, eu nunca vi um caso vermelho, mas hipoteticamente imaginamos o seguinte, que tem uma discussão de classificação fiscal, que a classificação aduaneira está errada. Como é que funcionaria hoje? Funcionaria que a autoridade aduaneira tem que resguardar o direito ao erário. Sabe o que é isso? A palavra dele é quem vale, ou você paga e aceita, ou você apresenta algum modelo de garantia que resguarde ao erário. A informação do importador está lá no fim desse processo. Significa dizer que ele vai pagar a armazenagem, arcar com todos os custos da operação, que inclui a demurge, para provar que o que ele está dizendo está certo, porque o outro lado, o Estado, não está acreditando. E aí eu vou dar um exemplo prático em Santos. Chegou o canal, chegou o container, eu posso pedir para desovar. Mas não, eu espero dar um canal, deu vermelho, eu não posso mais desovar. Isso para mim não cabe, não funciona muito bem. Porque, por exemplo, no Espírito Santo, funciona como? O importador tem a obrigação de solicitar ao terminal que desove, separe, conte, apresente um relatório e só depois a autoridade vai lá fiscalizar. Em Santos não é assim. Se eu quiser desovar, isso aconteceu comigo, estou falando de algo prático, eu tenho que fazer uma petição ao fiscal, explicar o porquê e ele decide se vai autorizar ou não. Em Navegantes e em Itajaí, esquece, não há desova. Eu vou arcar com todo o custo da demurge porque o terminal tem um problema de espaço. Percebe que só pelo fato de eu ser certificado, eu já diria assim, beleza, vamos continuar essa discussão, só que reduzindo o meu preço. Eu coloco lá no armazém, com todo o modelo de segurança que você conhece, com todo o formato que você conhece, e nós vamos discutir isso lá. Estando certo, eu recolho, você estando certo, eu recolho, eu estando certo, dá por encerrado. Só nesse meu container aqui, que não é tão grande, a gente está falando em R$28 mil de despesas adicionais, cara. Uhum. R$28 mil, que se ele fosse OEA, se ele tivesse num modelo em que a aduana entendesse ele como parceiro, ele não tiraria isso do bolso. E é um microempresário. Isso, para quem está nos ouvindo, pense, é o seu bolso, é a parte do corpo que mais vai doer e você vai sentir imediatamente. Não é só uma conversa do livro, da teoria, ou do suposto consultor que quer lhe vender um selo. Não é isso. É de verdade dinheiro no bolso que está sendo tirado ou deixado. É porque quando a gente traz case, eu acho que até facilita um pouco para o pessoal entender, assim, no fim das contas, quando a gente vai para a literatura e vai ler aí os blogs da vida e tal, é muito sem contexto, assim, é muito só a lei o que tem que fazer. Por exemplo, né, uma das perguntas que a gente não tem aqui na pauta, mas me interessa muito é assim, me dá uns exemplos do que a Receita pede para te certificar de OEA, assim. Por exemplo, eu tenho um agente de cargas. O que eu tenho que fazer assim aqui dentro? O que eu tenho que melhorar aqui dentro ou deixar de padrão processual para eu ser certificado? Óbvio que é só um exemplo, né? Deve ter N coisas que eu tenho que fazer. É só para a galera entender cada vez mais contexto, assim, começar a entender o que de fato é pedido para ter esse benefício em si. Daniel, o que você poderia dar de exemplo para nós? Vamos lá. O programa de OEA, apesar de ele ser um programa de simplificação, ele é um programa aqui no Brasil escrito pela Receita Federal e por si só ele se torna burocrático. Então essa é a primeira inconsistência que nós temos. E por que eu trago isso para vocês? Porque em todos os requisitos ele traz a obrigatoriedade da determinação de um procedimento formal, escrito, né? Que a própria ISO ela já deixou esse padrão no passado. Então, hoje, o que se espera das pessoas? Que elas tenham conhecimento do que fazer, ou de como executar, ou de qual ação tomar. A Receita Federal, ela, dentro do programa de operador econômico autorizado, ela burocratiza. Então, ela orienta para que tudo que seja feito seja controlado através de um procedimento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha para o programa,
ele traz esse engessamento que muitas das empresas elas levam ao extremo. Então, encontrar uma medida que caiba naquele corpo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existe hoje. Por quê? A medida entre o não ter o procedimento ou ter o procedimento em excesso, ela é uma linha muito fina. Então, eu acho que essa hoje é uma das maiores dificuldades que as empresas encontram dentro do processo de certificação, e eu acho que é um outro fator que a Receita Federal poderia pensar, já que é um programa de parceria, já que é um programa de voluntário, até mesmo voluntário, de que se tenha uma flexibilização desse excesso de burocratização. Um outro ponto que eu acho que é importante também, dentro desse contexto, é a Receita Federal repensar no processo e aplicar dentro do processo algo que seja mais palpável à nossa realidade. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, que ele é um exemplo que nós discutimos com praticamente todas as empresas e que não se tem um envolvimento ou que se tem muito choque legal, que é a questão de cargo sensível, que eles chamam de cargo sensível. Tá? Só para exemplificar, eles trazem que o cargo sensível ele é um cargo onde a empresa ela precisa ter um olhar diferenciado, porque esse profissional ele está ligado diretamente ou às atividades aduaneiras, né, ou às atividades operacionais de exportação. E para esse cargo sensível, a Receita Federal, dentro da normativa, diz que existe uma obrigatoriedade da verificação do histórico pessoal e profissional. E a verificação do histórico pessoal e profissional, ele fere a lei trabalhista. Ele fere outras legislações que dizem que não pode, inclusive a Constituição, que você não pode gerar discriminação. Então, existe lá destacado que no processo de contratação existe a obrigatoriedade de fazer a verificação pessoal e profissional. E aí nós entramos num outro contexto, né, que é o da Lei Geral de Proteção de Dados, onde as empresas não podem divulgar, né, essa informação do pessoal. Se eu ligo hoje para qualquer empresa buscando referência, eu não posso expor negativamente, e aí você não tem uma solidez no levantamento dessas informações para garantir se aquele profissional tem um histórico pessoal e profissional coerente. Que isso diverge, por exemplo, de uma legislação norte-americana, aonde o candidato ele vai com um antecedente criminal, entendeu? Porque existe uma liberdade para isso, existe uma necessidade disso. Então, no meu ponto de vista, a Receita Federal ela poderia fazer uma análise crítica do que hoje ela solicita, e muito do que ela solicita é em busca de acordos de reconhecimento mútuo, e pensar um pouco mais em como que é a cultura do mercado brasileiro, para que as empresas possam, de uma forma mais tranquila, poder executar as suas atividades, entendeu? Certo, e não claro. fazer com que seja algo só de fachada. É que é muito difícil também, agora na pele de empresário, né, não de comunicador aqui, tu pensar que mais uma necessidade que vai precisar de mais gente, é mais custo, é mais obrigações de controles e nananã. Assim, né, a gente já faz vários trabalhos que não são o nosso negócio, né? A gente faz a contabilidade, que não é o que a gente faz, né? Um vai despachante, um faz assessoria e tal. A gente faz essa prestação, aí vai ter que fazer a prestação agora com a Receita Federal de algumas burocracias, como, por exemplo, os nossos próprios procedimentos, que até eu acho que meio aberto, né? Você faz o seu procedimento e explica para ela que tem um procedimento. O difícil é que a gente não foi treinado a fazer bons procedimentos, né? No fim das contas. Então, como o Daniel mesmo falou, é capaz de a gente complicar demais, né? E fazer um procedimento cada vez mais engessado.
pensando tudo isso ainda em vender um produto com um preço acessível, com uma margem de lucro ok, para cobrir todas essas obrigações ainda que temos, que não dizem respeito ao próprio negócio. Eu acho que é isso que fica na pele do empresário, assim, será que vale a pena? Eu vou ganhar, beleza, alguns benefícios, mas é mais coisa para eu me incomodar, é mais obrigação que eu tenho que fazer, é mais checklist que eu tenho que fazer. Será que vale a pena? Eu tô aqui para fazer checklist ou dinheiro? Eu acho que é isso que passa, né? Então, talvez a dificuldade da Receita Federal é entender até onde é vantajoso versus esse problema que passa na cabeça do empresário, assim. Beleza que eu tenho vantagem, mas eu vou me incomodar tudo isso para isso, meu? Será que vale a pena? Ter que documentar, achar um sistema, treinar todo mundo, organizar. Eu sei que é bom para a empresa, né, no fim das contas, né? Porque, querendo ou não, gente treinada é melhor, gente sabendo os procedimentos que têm que ser feitos, é menor chance de erro, né? Enfim, a maior chance de acerto. Mas eu acho que pela educação brasileira, assim, eu vou falar num geral, isso ainda é um empecilho, assim. Será que vale a pena? É o encontrar o meio termo, é encontrar o momento ótimo, e não pensar em ser perfeito, né? Porque, assim, a partir do momento que a gente busca a perfeição, a gente pode ir para o exagero. E é isso que a consultoria ela tenta orientar as empresas, de encontrar algo que não seja o extremo do controle, porque a gente sabe que dentro de qualquer processo de gestão de risco, você ter risco zero ele é impossível, né? Então, como não ser o excesso e como desenvolver algo que a empresa não tenha excessivo e consiga operacionalizar tendo o menor investimento em dinheiro, mas não em pessoas, porque a qualificação ela é fundamental, e não gera entrave no desenvolvimento do próprio negócio. Uhum. E hoje, nesses pedidos que a Receita faz, assim, além desses processos, tem alguma coisa física, por exemplo, para um terminal? Assim, cara, tem que ter tantas câmeras em tanto tempo de distância uma da outra, tem essas exigências, assim, como existem, por exemplo, na certificação de um CLIA ou de algum outro benefício como Redex, assim, e tal, ou é um pouco mais sutil, mais leve? Enfim. Não existe essas determinações técnicas igual existe, por exemplo, para um CLIA, para um recinto alfandegado. O programa de operador econômico autorizado, ele trata de controle. Então, independente se você tem uma empresa com um muro de 5 metros ou um muro de 1,5 metro, você precisa ter controle. Só para trazer exemplo, tá? Existe uma empresa ali na beira da rodovia Dutra, que é a Johnson & Johnson, e quem passa pela Johnson & Johnson vê que não existe muro. Então você tem um gramado sempre muito bem cuidado, né? E não existe muro. E ela está à beira da rodovia Dutra. Então, o que acontece? É uma empresa certificada como operadora econômica autorizada, porém, ali dentro da sua estrutura, ela não tem um muro físico, mas ela tem sensores de presença que alertam qualquer invasão. Então, é um controle interno, né? Para trazer esse exemplo. Então, não existe essa caracterização como existe num CLIA, num recinto alfandegado, que a Receita Federal possui normativas específicas de estrutura física, né? Entendi. Então, basicamente, o que deu para entender assim, é meio que uma ISO, né? Porque, enfim, você vai ter que procedimentar e controlar tudo, talvez com algumas especificidades a mais ou a menos aí, baseado na sua área de operação. Porque, pelo que eu sei, o EA tem 3 tipos diferentes de OEA, né? Que é, por exemplo, o A, o B e os dois juntos, né? Até onde eu entendi aqui. Não é A e B, né? Deixa eu pegar de aqui segurança, conformidade, nível 1 e 2 e o pleno. Isso. Ah, legal. Lilian, sabe a diferença dessas certificações para nos passar? A de segurança são os níveis, as descrições que você tem que ter para você ter cada uma delas, né? E também algumas estão relacionadas a quem pode ter e quem não pode ter, né? Por exemplo, agente de carga só pode ter uma, não pode ter as outras, só pode ter de segurança, não pode ter as outras 2, né? Então, a de segurança é a segurança da carga, controle de acesso físico,
treinamento e conscientização sobre as ameaças da equipe, né? Segurança física das instalações e gestão de parceiros comerciais. E para outra certificação, de nível 1 e 2, descrição completa das mercadorias, classificação fiscal das mercadorias, operações indiretas, base de cálculo dos tributos, origem das mercadorias, imunidades e benefícios fiscais e suspensões, qualificação do pessoal e controle cambial, que são as obrigações de cada um. Entendi. E o pleno são as duas. Carlos, para mim soa muito como uma ISO, assim, talvez um pouco mais específica para o comércio exterior. Estou esperando para te dizer, é baseado no ISO 31000, que é o de segurança. Entendi. Então, mas assim... Mesmo a 9001 também já completa, é só de padrão e procedimento, né? Que desconformidade é uma mistura, talvez, dos dois, né? Olha, padrão é relevante, você ter um checklist, um procedimento operacional padrão, você vai dizer exatamente como é a sua operação e como é que ela tem que ser feita. Quem está na operação precisa de checklist, de POP, de checkpoint, daremos o nome, o que for. Quem está ali precisa disso. Ponto 2, que eu discuti no outro dia desse bate-papo. Falar no comércio exterior e fazer nojinho para procedimento, você está no lugar errado. Aqui, tudo é regra, tudo é norma, tudo é lei e tem de ser feito. O que a gente tem que discutir, a gente precisa levantar isso é o seguinte: esse negócio não é do chão para o teto, é de cima para baixo. É muito mais do que ter um quadro na parede. E, para isso, precisa ser uma vontade, um desejo e precisa ser algo efetivo do dono, do CEO, de quem quer que seja. E não pode ser, eu contratei um consultor, tá lá, siga tudo que ele fala, se você não vai fazer aquilo desse mesmo jeito. Então, quando a gente fala em procedimento, em burocracia, em regra, isso é a nossa essência no dia a dia. Você não paga nada sem uma solicitação de pagamento, sem um lançamento financeiro. As empresas têm pessoas que aprovam 2 vezes o pagamento, porque é necessário esse check-out, esse controle. E o comércio exterior, eu preciso ter documentos guardados por 5 anos, eu preciso ter classificações fiscais, eu preciso ter descrições completas e uma série de coisas envolvidas que, por exemplo, está acontecendo nesse momento, enquanto a gente está nesse bate-papo, a redução da marinha mercante. Lindo! Só esqueceram de dizer se vai valer. Aí já começaram a dizer, não, mas é o fato gerador, a operação do navio. Beleza, fato gerador e recolhimento são coisas diferentes. Se você vai me dizer que é o fato gerador, então traz para a conversa aqui o imposto de importação, porque o fato gerador do imposto de importação é a entrada da mercadoria no território nacional, lá em águas, 200 milhas, não sei quanto, do Brasil. Mas eu posso esperar, e se houver alguma mudança nesse intervalo, me beneficiar ou ser prejudicado. Mas a legislação fala coisa diferente. Bem, vamos discutir esse negócio, porque para mim, Carlos, é a mesma coisa. E aí, o que está acontecendo hoje na Marinha Mercante? Eu pago, a operação aconteceu em 7 de janeiro, quando foi a publicação da lei e o veto, ou me vale 25 de março, que foi quando foi republicada a mesma lei, tirando os vetos. Qual é a base da lei para eu olhar o fato gerador? E aí, eu puxo que se você não tiver um procedimento para analisar isso de forma bem adequada, que tem que envolver o corpo jurídico, você vai deixar de recolher 16 pontos percentuais de um tributo federal. Só que a dona Receita já foi... Dá uma fortuna. Só que a dona Receita Federal já foi lá e lançou uma nota técnica, que eu estou falando entre aspas, porque é uma notícia Siscomex. Eles já dizem, recomendamos, essa é a palavra que usa, recomendamos que a diferença entre 8 e 25 seja recolhido por um DARF. Não dá para recolher 17 pontos percentuais a partir de uma informação assim tão simplória. Você vê que o procedimento, pela própria Receita, também não está adequado, porque tinha que ser feita alguma coisa muito detalhada para dizer como é que faríamos isso. Quem está na operação, barriga na beirada da fornalha,
Está se perguntando, faço o quê? Não, recolhe que vai dar problema, rapaz. E um caso aqui tem 60 mil reais que está para recolher. Bastante dinheiro, né? Eu tenho um caso aqui dentro, cara. Perguntaram o que eu faço, Felipe, o que eu digo. O que eu digo, junta todo mundo e vão fazer brainstorming, porque nem o advogado sabe o que tem que ser feito, não sabe. Não tem ideia. Aí o problema, eu acho que é o problema de comunicação, né, cara? Porque no fim das contas eu tive um caso clássico aqui de comunicação dentro da empresa, e uma das coisas que eu acho que o comércio exterior falha é exemplificar nas suas mudanças, assim. Então é assim, tá mudando, a regra é essa, nananã. Exemplo, se você tem uma carga que chegou o dia tal e nananã, e aconteceu isso, o fato gerador que a gente considera é esse, então você recolhe 8. Se no outro caso a carga chegou nesse dia, nananã, é 16. Eles não conseguem fazer isso, né? Essa exemplificação, assim, clara, para a pessoa conseguir interpretar a situação em que ela mesma se encontra. Porque o comércio exterior, ele, hoje, no Brasil, não é linear, né? A gente tem milhões de padrões e procedimentos diferentes para cada tipo de mercadoria, para cada situação tem órgãos anuentes envolvidos. Ah, mas se tem aviso e se não tem, tem tanta confusão. Eu tive essa confusão aqui interna, quando a gente tem aqui uma forma de bonificar as pessoas e a gente só passou a forma de bonificar é essa e a regra é assim, 60% em relação a faturamento, 30% em relação a volume e 10% em relação ao que a gente chama de desvio aqui. Legal. Começaram assim, tá, mas e se isso e aquilo acontecesse, o que seria considerado? E eu não me atentei a isso. Hoje fizemos um vídeo explicativo dizendo assim, cenários A, B e C, já clareou demais a vida das pessoas. A gente vai soltar, para quem já assistiu já clareou, a gente vai soltar agora para os colaboradores, para dizer, ó, se tu não encaixar em algum desses cenários, aí você pode vir com a pergunta, mas a gente tentou ver todos os cenários possíveis para tentar te passar a informação mais clara e coesa possível. Eu não quero que você erre, né? Eu quero que você entenda, né? Eu quero que você faça de acordo. Eu não acho que o comércio exterior ainda faz isso. Eu acho que ele não consegue passar assim com os cenários, né? No caso Principalmente quando tem punições, né? No caso da Maria Mercante, dia 25 foi publicado, a gente descobriu dia 26 e foi, sei lá, eu estou numa meia dúzia de grupos, só se conversava disso o tempo inteiro. E o que eu, Carlos, porque na sexta-feira, por volta de 10h30 da manhã, foi quando a tabela foi atualizada no Mercante. O que eu achei? Tá simples. Data de operação, CES que operaram tal dia, já calcula isso. CES que calcularam a partir de tal dia, calcula isso. E o sistema diria quanto era o que se esperava da gente. Mas não, eles reduziram tudo para 8, gerou, então, um grande problema de discussão. Isso na esfera federal, com a toda poderosa Receita Federal, que tem todos os recursos disponíveis e tecnologias até marcianas para se fazer tudo, para se cuidar do comércio exterior. Imagina dentro de uma empresa como é que resolve isso. Claro. Esse é o grande problema. Até a Lirian, ela faz parte aqui comigo de uma parte da tecnologia, a gente se incomoda muito, que é assim, eles têm a tecnologia disponível, mas você ainda faz você mesmo o seu cálculo de impostos. Você mesmo tem que saber se tem que pagar 8% ou 25% de FRMM. Você, cara... Eles né? não usam a tecnologia a seu favor, né? Não, e ao favor da situação inteira, né? Tipo assim, sim, parece que tá querendo que tenha erro para... não digo a favor deles, eles não usam a nosso favor, né? Na verdade, claro. Ao nosso favor. Não tem, a gente tem que tem calcular isso. Tudo sem tecnologia, não usa nada. E antes da discussão que a gente está tendo, antes da discussão que a gente está tendo aqui, na parte offline, a gente estava dizendo o quanto a tecnologia pode te auxiliar, inclusive nesses checklists que a Receita pede, inclusive nessas situações, né? Eu tenho aqui na minha empresa algoritmos que já me dizem se a situação A acontecer, é isso que tem que ser considerado. Se a B acontecer, não é mais isso, é aquilo. Para facilitar, em tese, né? E não só ser uma base de dados onde eu imputo uma informação e ela fica lá solta. A tecnologia ela pode te trazer até a interpretação, desde que bem explicada. Né? Eu não acho que está sendo feito dessa forma, nem pelas empresas, para manutenção, né, enfim, do OEA e etc., e nem pela Receita para identificação e melhorias do que ela mesma faz de modificações. Né? Enfim, acho que é bem difícil isso. Você já passou por algum outro caso, Daniel, que é complexo assim, que, enfim, envolve o OEA? Olha, eu acho que o comércio exterior por si só ele é complexo, né? Todo mundo que opera no comércio exterior ele vê uma complexidade muito grande. O que eu noto muito
em grande parte das empresas que frequento, a gente vem acompanhando que o estudo do comércio exterior vem se reduzindo muito. As pessoas vêm se interessando menos pela questão do entendimento, né? Elas estão cada vez mais apertando o botão e menos sabendo por que estão apertando o botão. Então, eu acho que isso ele traz muito dessa nossa discussão aqui. Igual o Carlos comentou, hoje as pessoas elas querem respostas, em alguns casos, prontas, que é o caso do... Ela não quer fazer um brainstorm, ela não quer entender quais são as alternativas que ela tem para desenvolver, né? Ela quer algo que seja mastigado, algo que esteja pronto e algo que ela possa aplicar de imediato. Então, eu acho que isso tudo impacta no entendimento do comércio exterior. Isso é um ponto de vista. Eu acho que isso impacta muito no desenvolvimento do comércio exterior, no entendimento do comércio exterior, que não é uma matéria simples. Uma vez eu participei de uma palestra com o Samir, e com toda a expertise dele, com todo o conhecimento dele, ele falou, né? De tudo que eu sei, não chega a 1% do que é o comércio exterior. E as pessoas hoje, elas muitas vezes não estudam. Elas querem as coisas extremamente ali, objetivas, e elas não entendem o porquê, né? E isso impacta muito no processo. O OEA é igual e qualquer coisa segue a mesma linha. Pois é. E o que dessa tese muda para o cliente? Carlos, vou pedir para ti, assim, o que muda esse OEA? O que muda essa certificação tanto para ele ou para os parceiros que ele trabalha? O que traz para ele, assim? Então, quando ele entra no processo e ele tem um tempo de preparação interna longo, de tudo que eu já vi, são muitas horas de treinamento, preparação, Daniel fala disso muito bem. Começa por uma reestruturação dos processos. Eu tenho uma definição simples que carrego comigo há muitos anos de comércio exterior. Comércio exterior é gestão de tempo e processo. A gente está sempre atrasado fazendo os processos errados. Quando a gente consegue fazer essas duas coisas muito bem, a gente avança muitas e muitas léguas em curto espaço de tempo. Então, se você leva a sério, se a empresa leva a sério o processo de certificação do OEA, e aqui a gente não está discutindo os excessos, o que poderia ser feito e tudo mais, mas se você leva isso a sério, você muda a sua cultura. Se isso vem de cima para baixo, o gestor, o board inteiro quer que aquilo aconteça e que vai acontecer de ponta a ponta, então tem uma situação de dizer, olha, eu preciso me adaptar a isso, ou então eu estou fora desse cenário da empresa. Mas se eu me adaptar, eu tenho inúmeras vantagens, e elas são palpáveis. E aí você passa a ter procedimento, e não só o procedimento, escrever o procedimento e colocar ali e ninguém fazer, ou pior, ninguém cobrar, uma hora a continha vem, como já veio. 80 e tantas empresas fora do processo, excluída, e segundo o relatório que está no próprio site, empresas gigantes, que eu não imagino, fatura milhões e milhões e milhões, estão fora do processo, e você se pergunta, mas por quê? Mas quando essas empresas levam isso muito a sério, muda a cultura, muda o processo, a coisa fica mais fácil, mais produtiva. Isso eu estou falando interno, eu já dei um exemplo aqui externo, dinheiro no bolso, mas interno eu tenho uma cultura, eu sei como a coisa funciona, eu conheço todos os envolvidos e o principal, que você falou muito bem, até offline, botando a tecnologia para fazer o que a gente chama lá de monkey jobbing, ou seja, serviço que o computador faz muito melhor, muito mais rápido, num processo, numa acurácia ali, numa pontualidade incalculável. Isso me traz benefícios em todas as esferas, a começar por financeiro. Tem pessoas mais produtivas, eu tenho processos que não erram. E do outro lado, eu tenho uma situação que a Receita entende, todos os órgãos, porque já está no SESEX, amanhã vai estar na Anvisa. Meu Deus, Anvisa, imagina a Anvisa dizendo, a gente entende você muito bem, faz as coisas aí
se autocontrola, que a gente vai aqui acompanhar pelos processos, Ministério da Agricultura, e todos os 15 órgãos, Inmetro, imagina o Inmetro com o EA. E você que está nos vendo e ouvindo, saiba disso, o processo é esse, é pegar os 15 órgãos direto, os 22 indiretos e diz, toda a nossa cadeia trabalha num processo. Mas ela é voluntária, mas qual é o voluntarismo dessa história? Quem é que vai querer ficar fora desse negócio? De voluntário vira obrigatório, porque o bolo está sendo dividido ali só por quem está no jogo. Então, pensa, gestão de tempo e processo interno, melhoria dos meus processos, aumento da produtividade. Do outro lado, a Receita e todos os órgãos olhando para mim e entendendo que eu sou parceiro, melhores resultados. Não faz sentido você não participar disso. Não tem nenhum sentido você não participar. O grande problema é que muita gente quer um quadro na parede, um selo no e-mail e acha, agora já estou aí, estou fora. Entra lá no site da Receita e vai ver as empresas que estão excluídas. Tem um aeroporto gigantesco no país que está lá no site, excluído. Meu e aí, Deus. Já imaginou a pancada que é na imagem ser excluído do processo? Aí aquele quadro que tá na parede tem um buraco, né, na parede agora, né, das empresas, mostrando assim, aqui não tem nada e tá, né, enfim, não tô aqui para julgar. Líria, eu sei que tu tem algumas estatísticas aí que tu pegou no site, quer passar aí algumas coisas para o nosso ouvinte saber mais aí como é que é esse programa, quantas certificações saem, enfim, como tá esse cenário? Tem, vamos lá. A gente tem uma média de certificações que aumentaram desde 2021. Nos últimos 24 meses, seguiu uma média aí entre 200 certificações a 250 certificações solicitadas por modelo, né? Certificação de serviço e de controle, de 195 a 250, mais ou menos. Hoje a gente tem um pouquinho mais, 274 e 360. Nos últimos 24 meses, isso em 2021 é perceptível o aumento de serviços. 63% são importadores e exportadores que solicitaram a certificação, 37% as demais funções, que aí estão classificados em operador portuário, transportadores, agentes de cargas, que a gente falou lá no começo do podcast. Aqui também fala sobre um percentual de importação, exportação, mas eu queria falar aqui sobre o despacho de águas, sobre as águas aqui. Então, o pessoal que tem a certificação tem um percentual maior, tem a liberação sobre águas de até 13,7%. Daí, aqui também fala das horas, né, que a gente falou do despacho marítimo, aéreo, tempo médio também, que é bem significativo. Ambos colocam aí para cima de 95% de agilidade na liberação da carga. E acho que é isso. Eu tinha uma pergunta para fazer, Arlon, você me permite? Claro, fica à vontade. A gente falou bastante de benefícios e tal, e a gente tem os acordos mútuos também com as outras aduanas, né? E isso também é um benefício dos operadores que têm a OEA, né? Pactuar com a administração dessas aduanas de outros países. É uma vantagem também para eles, porque eles podem usar o acordo de reconhecimento mútuo de países como a China, o México, o Uruguai, enfim, o Mercosul como um todo, né? Ou não, eu estou errado e meu entendimento foi errado. Vamos lá. Qual que é o objetivo do acordo de reconhecimento mútuo? Como a gente falou logo no comecinho desse bate-papo, o mundo ele está se preparando para a implementação do programa de operador econômico autorizado. E aí, o que nós temos, né? Quando a gente fala em simplificação aduaneira, nós somente tratamos aqui do benefício que a Receita Federal está concedendo. Porém, o benefício, quando a gente fala de cadeia logística, a gente também tem que olhar a outra ponta. Então, se eu tenho um acordo de reconhecimento mútuo com a China, o que acontece? A China ela consegue olhar para a cadeia logística, porque cada operador no mundo ele tem um número de controle, ele tem um número de certificado, que eles chamam de número TIN. Né? Agora, não vou lembrar qual é a sigla do TIN, até porque eu não trato muito disso. Mas
Cada operador tem um número de controle. E quando a gente referencia esse número de controle, por exemplo, numa do INPE, a gente está informando lá para as aduanas que eu sou operador econômico autorizado e que eu tenho todo um controle em cima do meu processo que pode ser reconhecido pela sua aduana, simplificando o teu processo. Em um mundo próximo, né, em um tempo próximo, o que nós teremos? Operadores econômicos de um ponto, um operador econômico de outro ponto, que vão ter essa simplificação em ambas as aduanas. E o acordo de reconhecimento mútuo, ele também traz, dentro desse contexto, e aí eu vou trazer algo que a gente parece que é normal, mas não é, que é a possibilidade das aduanas trocarem informações. Vou dar um exemplo. Quando o Brasil firmou o acordo de reconhecimento mútuo com a aduana uruguaia, que é colada, né, tem uma distância ali de 2 quilômetros entre os dois postos de aduana, eles passaram a trocar informação. Ou seja, aquele veículo que passou pela aduana brasileira, quando ele chegou na aduana uruguaia, ele já tinha toda a documentação registrada para fazer o cruze. Então, ele não precisava parar na aduana brasileira para fazer o registro e depois na aduana uruguaia. E o que a gente vê para um futuro? Hoje, como o Carlos bem disse, eu posso registrar uma do INPE quando o navio gera presença em águas brasileiras, ali a 200 milhas e tudo mais. Amanhã é possível que eu tenha a possibilidade de registro de uma do INPE a hora que o navio der a partida num porto chinês. Por quê? Porque a aduana chinesa já comunicou à aduana brasileira de que, olha, está vindo uma mercadoria aqui do meu exportador X, que é OEA, que se utilizou de parceiros OEA, que está indo para uma empresa que é OEA. Então, até aqui está tudo garantido. E você passa a ter muito mais tempo de programar isso com o terminal portuário, você passa a ter mais tempo de programar o agendamento do seu transportador e possibilitar que essa carga seja retirada mais rápido. E aproveitando isso, a Receita Federal ela já veio discutindo também no ano passado, e aí por causa dessa operação padrão, alguns temas, né, embarrigaram, aí pararam, na possibilidade de do importador OEA ele ter a mercadoria liberada mesmo em canal de conferência, que é o canal amarelo ou vermelho. Então, imagina assim, olha, eu como importador... pagos depois, Daniel, e até os tributos serem pagos depois. A posterior. Então, imagina eu como importador falar assim, mas minha mercadoria caiu em canal vermelho. Não tem problema, eu retiro ela, eu coloco ela no pátio da minha empresa e o fiscal, através de uma videoconferência e um equipamento de celular, ele vai lá e faz a inspeção física. Até porque o fiscal não está mais no porto. Ele está hoje, muitas vezes, trabalhando em home office. E como o Carlos citou, o outro tema é assim, eu posso retirar minha carga e fazer o pagamento do tributo no mês sequente. Isso melhora o fluxo de caixa para a empresa. Isso melhora a movimentação financeira. Então, eu não preciso ficar toda hora pagando imposto. Eu junto isso tudo, gero lá um documento, uma DARF, uma guia de pagamento, e eu pago os impostos do mês inteiro executado. Então, melhora o fluxo de caixa, melhora o meu tempo, melhora a liberação, melhora a demurrage. A Receita Federal ela não quer ficar olhando para a empresa que é compliance, o qual o Carlos trouxe, que cumpre a lei. Ela quer pegar aquelas outras empresas que, por algum motivo desconhecido, ou não se tornaram OEA, porque, assim, se eu tenho um benefício e eu não fui atrás do benefício, alguma coisa eu estou escondendo. É uma forma de pensar, tá? Alguma coisa ela quer esconder. Se ela quer esconder, eu quero olhar. E a Receita Federal, como o próprio Carlos disse, ela tem o poder de polícia, entendeu? Então, ela faz o seguinte, eu quero olhar sua carga, para sua carga, vou inspecionar sua carga, me olha a documentação, vamos fazer uma análise de classificação, vou ver se a sua mercadoria a descrição está correta ou não,
E se não tiver correto, eu vou abrir uma infração, né? E você vai ter uma multa para pagar por isso. Entendeu? Então, são benefícios que estão entrando, são benefícios que fazem parte. O acordo de reconhecimento mútuo ele é fantástico, porque ele começa a olhar o mundo como uma cadeia logística de fornecimento e recepção de carga. E que legal que dá para passar essa confiabilidade, né? Como é um processo e é uma certificação, é assim, a confiança da certificação aqui no Brasil é válida também na China, então você mantém esse bom nome aqui e lá e facilita, enfim, talvez seja aquele mundo ideal que a gente pensa, né? Que é encurtar o máximo possível a distância do ponto A ao B, né? Para que tudo flua de uma forma... E uma coisa muito legal que eu quero trazer, falando ainda do TIN, né, Trade Identification Number, alguma coisa assim. É isso aí. O que acontece? Nós tivemos um cliente, um agente de carga muito pequeno. Particularmente, nós trabalhamos com todo tipo de empresa, de agente de carga de 3, 4 pessoas, até empresas de grande porte de 5 mil pessoas, 5, 10 mil pessoas. E nós tivemos um agente de carga pequeno, ele recentemente entrou em contato conosco, nós estamos fazendo um processo de manutenção com ele, ele falou assim, Daniel, um grupo de agentes no exterior, né, que existem esses grupos de agentes de carga, eles nos convidaram a participar do grupo, porque eles buscaram lá no número TIN e eles identificaram que nós éramos um operador econômico, confiável, e eles estavam buscando parceiros aqui no Brasil que fossem certificados dentro desse mesmo grupo. Por quê? Existe toda uma troca de informação, troca de negócios, e eles estavam buscando uma empresa que tivesse essa certificação. Então, isso traz visibilidade até global, né? A pessoa não foi atrás, ela foi, de alguma forma, convidada a fazer parte de um grupo desse. Então, o mundo acaba... Alan, sobre o TIN, é uma numeração criada pela Organização Mundial das Aduanas, que é um meio assim, muito eficiente de permitir a implementação do acordo de reconhecimento mútuo. Como é que funciona? Você tem o código do país, determinado lá pelo ISO, e um número definido pela aduana. No Brasil, esse número é o CNPJ. Então, o TIN do Brasil é BR mais o CNPJ. É assim em tudo quanto é lugar do mundo? Não, porque a aduana tem o poder de dizer qual o código que ela quer. Então, por exemplo, não confundir com o VAT number lá, utilizado, porque a aduana local pode ter um outro código de identificação para aquilo, mas é um jeito... O TIN, inclusive, é um campo obrigatório no catálogo de produtos, que está vindo por aí, já está batendo na porta. Mas eu queria levantar uma polêmica aqui, a gente está muito legal até agora, né? Tá bonitinho. Fica à vontade, velho. Vai lá. Não tem que jogar pimenta no negócio. Eu baixei uma planilha, fiz um deverzinho de casa rápido, baixei uma planilha com todas as empresas que estão no site. Aí fui lá, filtrei no Excel e só de agente de carga, não tem outra, e só excluído. Porque às vezes ele tem vários, aí ativa um, exclui outro, então eu fiz o básico. Agente de carga excluído apenas. Tem 5. E 5 gigantes. Não são grandes, são gigantes. Aí eu fui lá e separei operador aeroportuário e depositário. Aí tem um enorme, não é pequeno não, é muito gigante. Continuando a brincadeira aqui rapidinho, porque depois eu vou botar jogar a lenha na fogueira. Importador e exportador. Tem 12. Dentre eles, quem criou tudo isso que a gente está vindo aqui, lá atrás, na década de 50, 60, foi essa empresa quem criou esse negócio. Aí, Daniel, a pergunta é para ti. Cara, a gente começou em ter um OEA, né? Aí, rapidinho, percebemos que é ser OEA. E aqui a gente está falando de grana investida, horas de treinamento e todas as coisas possíveis que quem ainda não tem OEA, o Arlan falou isso para a gente aqui, está caminhando para isso, quem não tem OEA é de deixar o sangue.
por que alguém vai e perde isso? Assim, eu sei que errou, tá tudo bem, tem erros ali, e não são erros, apenas para contextualizar, não é uma vírgula pequenininha que foi lá e descobriu para tudo polícia. Não, tem relatórios, tem procedimentos, tem aviso, tem um telefone vermelho para você falar direto com a Receita Federal. Você pega o telefone e o cara vai te atender pelo nome, ou seja, uma série de coisas. Apesar disso tudo, Daniel, por que perdem? Eita, nós! É muita pimenta para essa noite. É muita pimenta. Mas vamos lá. Quando existe a publicação da exclusão, junto com a publicação no Diário Oficial, ele sai o artigo de referência do porquê foi excluído. Se ele foi excluído a pedido, se ele foi excluído por não cumprimento e tudo mais. O que a gente vem acompanhando muito é a publicação do artigo 24 da Instrução Normativa 1985, que ele fala do não cumprimento dos requisitos, tá? E quando a gente trata do não cumprimento dos requisitos, o que você falou, Carlos, ele é verdade. A Receita Federal, ela entra em contato, ela notifica, ela informa, ela comunica, ela avisa, ela estende, sabe, uma bandeira vermelha na porta da empresa, os caras fazem de tudo, mas o que a gente tem ainda? Muitas vezes o programa de operador econômico autorizado, dentro das organizações, ele está enraizado em uma pessoa, que é o grande erro do sistema de gestão. O sistema de gestão, ele não é, por exemplo, igual a gente tratou aqui da ISO, ele não é um sistema do Departamento da Qualidade, ele é um sistema que tem que ser aplicado por todos. E se todos não executam, a coisa não funciona. Então, é muito fácil para as empresas criarem uma condição de habilitação. Por quê? Eu estou ali elaborando um procedimento, eu desenvolvo um procedimento, eu faço, eu crio tudo mais. Eu vou para a auditoria e eu passo. Porém, no dia seguinte, no D+1, as pessoas olham e falam assim, quando a Receita Federal vai voltar? A Receita Federal vai voltar daqui a 1 ano. Então, deixa eu ir cuidar da operação e isso daqui eu vou ver lá na frente. Só que não funciona. E aí eu quero trazer 2 cases para vocês. Eu não vou abrir nome de empresa, até por uma questão de compliance, tá? Mas vou trazer 2 cases. O primeiro case, a Receita Federal entrou em contato com a empresa para fazer manutenção e a empresa me ligou. Ela falou assim, Daniel, eu tenho uma auditoria com a Receita para daqui 3 semanas. Eu falei, beleza, o que eu posso te ajudar? Ele falou assim, a gente precisa rever os processos. Eu falei, calma aí, a Receita Federal ela vai conversar com você daqui 3 meses ou são daqui efetivamente 3 semanas? Não, daqui 3 semanas. Eu falei, o que eu posso fazer por vocês nessas últimas 3 semanas? Não sei, eu posso ajudar a acender a vela, né? Porque você morreu. Você morreu, não tem jeito. E o que aconteceu com a empresa? Ela morreu. Por quê? Porque no último ano, nos últimos 12 meses, ela não preencheu um checklist. Ela simplesmente criou o procedimento, mas ela não viveu o procedimento. Então, não adianta, porque eu teria que, em 3 semanas, pegar todo o histórico de movimentação da empresa e criar o checklist para tudo. Entendeu? E a empresa não tinha essa informação para fazer isso. E aí, o que eu vou falar para a empresa? Falar assim, olha, desculpa, eu não posso fazer. Consultor com má vontade, vamos ligar para outro. Então, o que eu podia fazer é acender a vela. E foi o que aconteceu. Foi uma das empresas que hoje não estão mais no programa, e aí eles nos contrataram para fazer um trabalho novamente de habilitação, só que assim, vai ter que esperar 180 dias e vai ter que ingressar de novo, só que já tem uma marca, tem um carimbo lá no projeto anterior. E quando a Receita Federal for fazer a revisão, ela, obviamente, ela vai falar assim, olha, eu vi que você tinha um problema X, e aí me mostra. É a mesma coisa de querer voltar com o namorado, de querer voltar com a namorada. Você sabe que um dia talvez você já foi traído,
E, cara, você vai ficar o resto da tua vida com uma pulga atrás da orelha. Entendeu? Então, é complicado. E o segundo caso foi um cliente nosso, e aí é um outro problema que a gente tenta trazer desde o primeiro dia esse contexto para a empresa. Nós temos que criar um comitê, nós temos que envolver o maior número de pessoas possíveis, nós temos que qualificar o maior número de pessoas possíveis, porque as pessoas fazem parte do processo. Só que a empresa, ela decidiu ter um focal point. Então, nós não tínhamos contato com ninguém, a não ser com o focal point, ok? Todo o trabalho desenvolvido era desenvolvido com o focal point. Por causa da pandemia, a empresa não quis visitas presenciais, então tivemos todo um desenvolvimento, né, que hoje já é muito mais assertivo, implementado, de fazer isso remotamente. Chegamos ao momento de fazer a auditoria. O fiscal da Receita Federal, ele fez uma apresentação sobre o programa de OEA, a empresa fez uma apresentação dos controles dela, e a partir daí começaram as discussões, as apresentações dos controles internos, e para essas apresentações a Receita Federal trazendo ali as pessoas da empresa para poder explanar. Então, a contabilidade falava da contabilidade, o TI falava do departamento de TI, o RH, e cada departamento sucessivamente ali apresentando seus controles internos, correspondente ao que o programa de OEA orientava. No momento que a Receita Federal chamou o Departamento de Recursos Humanos, isso era por volta de umas 10h40, 11 horas da manhã, o Departamento de Recursos, o fiscal virou e falou assim, olha, você tem aqui um procedimento que fala sobre o tal dos cargos sensíveis, me explica qual é o seu entendimento sobre cargos sensíveis. E aí veio todo o problema à tona. A pessoa do RH virou e falou, eu desconheço esse procedimento. Ele virou e falou assim, não, mas eu tenho aqui um documento com uma rúbrica e o seu nome aqui embaixo como elaboradora, né? E a pessoa do RH bateu o pé, falou, eu desconheço. E o fiscal, ele compartilhou o procedimento na tela. Ela falou assim, eu desconheço. E nesse momento, o fiscal, ele pegou o quê? Uma fraude. Meu Deus do céu. Porque se eu tenho um documento com o nome do Daniel como elaborador, com assinatura, do Carlos, né? por exemplo, como aprovador, porque algumas empresas com a certificação da ISO, eles assinam, né? Eles ainda têm esse hábito de rubricar, de assinar. E aí a pessoa, ela desconhecia, o fiscal, ele falou, eu tenho uma fraude, e a partir deste momento, eu entendo que todo o processo está fraudado, porque eu perdi a credibilidade no processo. E aí era em torno, a empresa recebeu o sermão, né, porque ela precisava receber esse sermão, se encerrou o projeto de auditoria, e na parte da tarde eu chamei a diretoria para fazer uma reunião, falar, olha, pessoal, o que aconteceu? E aí o pessoal falou, olha, nós conversamos aqui internamente com o nosso focal point, e todos os e-mails me respaldando de que eu não tinha contato com ninguém, né, orientação e determinação do cliente a gente não discute. A gente informa que vai dar problema. Ponto. Tá? De novo, eu falo que nós somos uma consultoria, não uma fazedoria. E a decisão sempre cabe à própria empresa, né? No fim das contas, a empresa ela é responsável pelo que ela faz, o risco é dela, assim como o ganho é dela, né? Então, no fim das contas, né? E naquele momento, a diretoria, que já tinha pago todo o projeto para a gente, ela falou assim, olha, internamente nós identificamos uma falha, pedimos desculpas, estamos contratando vocês novamente e desligando a pessoa. Mas, imagina assim, algo que nós falamos, porque a gente sabe qual é o impacto que isso vem de futuro. Algo que nós falávamos durante 90, 120 dias, 180 dias, e a empresa simplesmente ignorava, eles precisaram tomar uma paulada da Receita Federal
para poder ouvir aquilo que nós registramos de todas as formas. Então, eu acho que esse engajamento, esse envolvimento das pessoas é o que faz o ter ou ser. Então, uma pergunta, Daniel. É obrigatória a contratação da consultoria para certificar ISO ou você pode fazer por você mesmo, caso queira? Não, você pode fazer isso internamente, né? Existem empresas que gerenciam isso internamente. Não existe nenhuma obrigatoriedade na contratação de uma consultoria. O que acontece é que hoje, dentro das empresas, você tem um número muito enxuto de pessoas, e essas pessoas, elas estão dedicadas às atividades operacionais. Então, você pode ter a consultoria, e eu falo até que pode porque, às vezes, a gente contrata uma prestação de serviço, e aí é ampla, que mais atrapalha do que ajuda. É igual escolher pedreiro, arquiteto, marceneiro errado, entendeu? Ele tem sempre uma comparação assim, né? Com casamento, com um arquiteto. O Daniel está trazendo informação simples. Mas é verdade. Né? Porque o que acontece? Você tem consultoria que mais te atrapalha do que te ajuda. Tem uma empresa, de novo, não vou ficar abrindo nome de empresas, mas tem uma empresa aqui na região de Campinas, no interior do estado de São Paulo. Eles contrataram a terceira consultoria para desenvolver o projeto. Por quê? A primeira recebeu e não entregou, a segunda, no meio do caminho, avisou que a empresa não tinha condição, e depois eles contrataram uma terceira que protocolou. E aí, recentemente, eles entraram em contato. Eu conheço as pessoas, já trabalhei em outras oportunidades com a pessoa. Ela falou assim: a Receita Federal está demorando? Eu falei: tá demorando, isso é para todo mundo. Né? Houve aí vários fatores que acumularam o número de processos, até como a Líria comentou. O volume de processos hoje na mão da Receita está muito alto. Se eu não me engano, deve ter, acho que 134 empresas na fila de espera. Tá? Bastante, 137 em análise aqui. Ia pegar bem esse dado agora. Chutei aí o número errado, então. Eu costumo... Estou aqui, cara e coragem. Mas aí o que acontece? Dentro desse contexto, a empresa ela ligou e falou: está demorando. Está demorando para você também? Eu falei: calma, está demorando para todo mundo. Acumula. Entendeu? Mas existe lá aquele que não vai te entregar um trabalho, que não vai te entregar um resultado. O que a gente tenta é conscientizar a empresa ao máximo da importância e, principalmente, engajamento das pessoas. Para futura manutenção, né? É porque futura manutenção. Eu vejo a consultoria assim, né? Aqui no Teus Tons a gente levanta sempre a bandeira da terceirização para especialistas. Eu acho que nada paga o Daniel tendo tantas horas de OEA, participando de vários processos de empresas, entendendo onde erraram, onde acertaram e trazer essa experiência à mesa, né? É difícil trazer a experiência à mesa se não for contratando alguém que é focado nisso e faz isso, né? Enfim, não que tudo precisa ser terceirizado, mas eu gosto muito de trazer especialistas para a mesa e acho que o Teus Tons tem mais esse viés, assim. Opere com especialistas que lá tem aquele atalho, que é tudo aquilo que o cara aprendeu ao longo do tempo para te dizer, às vezes, em 5, 10 minutos, talvez a verdade doa ou não, mas o cara tá te passando ali a real do que pode ou não acontecer. Tem até aquele dizer assim: quando um cara vai arrumar a tua geladeira na tua casa e você vai pagar R$200 para ele arrumar a tua geladeira, ele abre a porta, aperta um parafuso e diz: terminei. Você fica brabo ou fica feliz de pagar os R$200 para ele? Entendeu? Então, essa é a parte do especialista, né? Eu ficaria feliz porque ele vai ficar na minha casa há muito pouco tempo e a minha geladeira vai voltar a funcionar e eu pago R$200 e ele vai embora, do que ele ficar lá 1 hora enrolando e fingindo que não sabe qual é o problema e eu dar R$200 e a geladeira talvez não ficar pronta, né? Enfim. E eu acho que nesse sentido, talvez os consultores para essas áreas de certificação, seja OEA ou seja outra, eles te trazem todo esse entendimento, todo esse atalho, toda essa análise e tudo que eles já passaram em outras empresas. Inclusive cases, como a gente comentou, o cara quis botar um focal point, velho, deu merda. Coloca a empresa inteira, vamos mudar a cultura, que é coisas que não está escrito lá, né, no texto da receita de OEA
para uma empresa por si só ir lá e pegar, interpretar e fazer, né? Eu acho que não é obrigatório, mas vamos dizer que é extremamente recomendável. O texto que a Receita põe, né? Recomendável o quê? Talvez seja isso, né? Recomendável o quê? Você concorda, Lilian? Sim, eu acho que tem que ter um engajamento do time todo. Até porque depois você vai ter uma validação da receita do que vai ser feito. Se o teu time não estiver engajado nisso, não conhecer o processo, vai dar erro. E fica muito mais fácil cada um fazer um pouquinho, o especialista vai dizendo para a equipe o que vai fazendo, vai direcionando, cada um faz um pouco, e no final sai mais rápido o processo. Vai fatiando, todo mundo colabora para o resultado. E se participar da criação, participar da criação te ajuda a lembrar depois, né? A gente tem lá aquelas formas de aprendizado e dentre elas a repetir, escrever e etc. te fazem aprender de uma forma mais fácil, né? Do que só depois alguém te dizer como fazer, né? Acho que é por isso que até nós, comunicadores aqui de comércio exterior, a gente tenta trazer case, tenta trazer mais palpabilidade, assim, para a galera aprender com critério. A minha última pergunta, para a gente encerrar isso é assim, tem que ter manutenção, a gente entendeu, assim, mas qual é a real importância, assim? A Receita, ela verifica de quê? De ano em ano? Como as empresas elas podem se preparar para a manutenção? Qual é o modus operandi mais indicado assim, para as empresas, para elas não só terem essa certificação, como o Carlos falou, eu acho que eram 80 e poucas empresas que estão excluídas do programa, não sei se é mais ou menos, enfim. O que é o modus operandi mais indicado aí para essa manutenção? Bom, vamos lá. A Receita Federal instituiu, e isso é determinado na instrução normativa, que uma revisão ela é realizada a cada 3 anos, podendo ser estendida até 5 anos. Tá? E aí nós temos que pensar muito o lado da empresa. Como que a empresa funciona? Eu estou trazendo para uma generalidade. Controles internos, eles funcionam como gráfico de serra. Tá? Então, o que eu tenho? Na pré-auditoria, eu tenho muito esforço e, com o tempo, eu tenho muita perda. Por quê? Se eu não tenho um processo de acompanhamento, de vivência, todo esse controle criado, ele é perdido ou por causa do esquecimento ou por causa da acomodação, que as pessoas falam, mas não tem ninguém olhando isso, para que eu vou fazer? Ou até mesmo por causa do turnover. Tá? As pessoas mudam e no comércio exterior nós sabemos que o turnover ele é um alto e a partir do momento que a pessoa que tem o conhecimento vai embora, ela leva o conhecimento junto dela. E em 2018, quando a Receita Federal fez o primeiro ciclo de manutenção, porque as primeiras empresas começaram a se tornar OEA em 2015, então dentro dos 3 anos, o primeiro ciclo aconteceu em 2018, o que ela notou? Que todo o conhecimento adquirido havia sido perdido porque durante 3 anos ninguém havia se preocupado com o OEA. Então, pessoas haviam mudado o conhecimento, então isso tudo que nós trouxemos aqui. O que ela fez? Ela determinou que anualmente as empresas precisariam atualizar a sua documentação dentro da plataforma dela, com o viés dela garantir que alguém estava olhando para este processo. Porém, eu ainda entendo que somente isso não é válido. Né? A gente volta na essência do ser ou ter. É necessário uma mudança cultural. As pessoas precisam entender que eu preciso ser OEA. E ser OEA é uma atividade do dia a dia. Eu não posso ser OEA às vésperas da auditoria, entendeu? Eu tenho que ser OEA todo dia, eu tenho que todo dia fazer um pouco para que no final do período eu tenha o muito. E é isso que eu comentei com vocês num dos casos de uma empresa entrar em contato quando ela recebeu a notificação da Receita. Não adianta nós querermos conscientizar 50, 100, 200, 3 mil pessoas em 3 semanas para fazer o que ela deveria de ter feito o ano inteiro. Acabou, o tempo passou. Até porque você não tem como parar o faturamento, parar a produção, parar a vida para gerar registros.
E esse conceito, ele é um conceito emprestado da ISO, que existe desde a década de 80. E as pessoas ainda não entenderam, ou culturalmente ainda não se adaptaram a isso. Tá? Então, eu acho que assim, para se manter é necessário viver, é necessário ser, não só ter, igual o Carlos bem trouxe, né, um quadro na parede. Porque o quadro, ele tá ali, bonitinho, ele envelhece, ele muda, ele tá ali. E ele pode ser perdido. E aí, como você comentou, Arlon, ele pode virar não um quadro mais na parede, mas um buraco na parede. Então, eu acho que a vivência ela é fundamental. As empresas precisam mudar a sua cultura. Né? Quando a gente leva a informação, a gente tenta trazer o máximo dessa cultura para as empresas, conscientizar. Recentemente, só para vocês terem ideia, a gente gerou qualificação para 870 pessoas dentro de uma empresa. Olha a consciência, imagina assim, olha, levar treinamento para 870 pessoas. Cara, é muita gente. É muita gente. Entendeu? E aí, ver se que está todo mundo presente, fazer uma avaliação, que a pessoa vai lá ao término, faz uma avaliação de que ela foi aprovada ou não. Então, a gente está saindo desse modelo de que, olha, o OEA ele é algo para o supervisor, para uma determinada elite dentro da empresa, que vai responder por uma auditoria, para um processo onde nós precisamos envolver a todo mundo. Por quê? Se o supervisor tem o conhecimento e toda a sua equipe não tem, ele não vai conseguir implementar o controle por desconhecimento da sua estrutura. Então, nós precisamos engajar todo esse pessoal para ter resultado. E eu acho que é aí que é o caminho do sucesso para as empresas. Carlos, tu tem alguma dica de modus operantes aí para as empresas que querem implementar ou querem pelo menos manter, né, o seu OEA, já que a polêmica é a galera que perdeu? A primeira delas é assim, não imagine que isso vai ser um selo e que isso vai ser utilizado nas suas peças de marketing, mas tenha certeza que aparecer o seu nome ali no item exclusão e se você ganhar aquele selo encaminhado frequente no WhatsApp, a imagem encaminhado frequente no WhatsApp, eu já tenho um nome para aquilo, encaminhado frequentemente quer dizer fofoca, ou seja, se o seu nome virou fofoca no WhatsApp, vai ser uma pancada violenta nas suas peças de marketing. Então, você tem que ter isso desde o começo. Eu quero isso mesmo, vem de cima para baixo. Quais são os erros que essas 83 empresas tiveram que eu posso partir daqui para não errar? Porque todos nós teremos que ser OEA, gostem ou não. Vai ter que ser. Todos nós vamos ter que ser OEA. Todos nós. Isso vai virar a cultura, vai virar um novo normal, utilizando uma palavra da moda. Hoje é facultativa, amanhã, depois de amanhã e no futuro vai continuar sendo facultativa, mas aquela regra que o mercado te impõe que você vai seguir. A gente já viu aqui inúmeras vantagens de participar para interno, externo, referência ao mercado e bolso. Se você está achando que tem um jeito de você fugir da burocracia, controle e regra, no comércio exterior, isso não existe. Então, você está no negócio errado. Mergulhe, porque o buraco na parede ali dizendo fui excluído vai ser doloroso e vai ser muito complicado de você reverter qualquer coisa. Então, é o aprendizado pela dor. Não vai ser com você, mas de quem já passou. Fuja disso, porque ser OEA, todos nós aqui vamos ser, não tem como fugir. Faça direito, então. Melhor, né? Faz direito, faz uma vez só, né? Líria, alguma dica aí para o pessoal que está tentando manter ou pelo menos tirar o OEA aí para saber? Acho que, seguindo o que o Daniel e o Carlos falaram, né? Entrar com engajamento, né? Ser, de fato, OEA. E o mercado vai pedir, né? Em algum momento você vai ter que ser, então comece a ser já. Se organize para ser, né? Aprende o quanto antes, né? Claro. Tem Gente, tempo para ser.
Eu tenho 2 dicas. A primeira é, entra aí no Google, coloca estatísticas, programa OEA, você vai achar o site aí da Receita Federal que tem todas as estatísticas aí relevantes do programa OEA, quantas certificações aconteceram nos últimos meses, quem saiu, quantos entraram, quantos estão em análise, tempo de liberação, etc. Tem ali, cara, sei lá, um mundo ali de estatísticas bem legais para você. E a próxima, que é o que eu defendo aqui, eu tenho um pouco uma visão de que a tecnologia ela pode ajudar, sim, de fato, a tanto controlar quanto fazer e quanto, enfim, o que o Carlos chamou de monkey job, eu só falo em português, aquele trabalho de macaco, que é aquela repetiçãozinha simples que um computador poderia fazer. Enfim, vamos deixar o cérebro humano para fazer os problemas mais complexos e mais difíceis aí que a gente tem para resolver. Então, utilizem aí tecnologia para tentar melhorar teu checklist, a tua monitoria, enfim, entre tantas outras coisas aí. Acho que a gente chega no fim aqui do episódio, é um de vários que dá para fazer, eu acho, de OEA, né? Eu acompanho o canal do Carlos ali, eu já vi ele fazendo 2 ou talvez mais, eu acompanhei 2 ali, e tem assunto e pano para manga aí de muita coisa, porque é um programa em evolução. Que bom que está começando, tem suas falhas, eu acho que também tem seus louros aí que a gente pode ir colhendo ao longo do tempo. Concordo que uma hora ou outra você vai ser OEA. A diferença é, você vai ser certificado ou você vai fazer tudo sem a certificação, porque no fim das contas é uma necessidade ter padrões e procedimentos melhores, né, para evitar problemas. Quero pedir para todo mundo entrar nas nossas redes sociais, seguir ali, a gente tem desde Instagram, Facebook, LinkedIn, assiste a gente pelo YouTube agora, a gente tem em vídeo nossas cabeças lá, você vai conhecer as pessoas aí e como elas reagem, enfim. Quero agradecer aí o apoio e a presença de vocês, tá? Obrigado aí aos convidados pelo conteúdo e bora pro próximo episódio aí em breve. Valeu, um abraço e tchau!